Perfeito, gente. Vamos lá, começando do começo agora. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Carlos. Um prazer estar Boa de tarde, novo, André. batendo papo de novo com você. Fazer uma breve introdução ao Carlos, né? Quem é o Carlos? Carlos é ex-aluno do IME, do IMPA, mestrado de Finanças pela COPIAD, PhD pela EDHEC Business School na França, pós-doc em Princeton, pesquisador, autor de mais de 60 artigos acadêmicos, consultor de empresas e famílias, né? Ele também é colunista do Valor Invest, né? E, naturalmente, pai da Júlia e do Theo, esposa da Carolina. A gente não pode deixar de É, citar isso. é a parte que eu sou mais orgulhoso. A outra parte eu fico um pouco sem graça, porque não é o mais importante. Perfeito. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente pode potencializar o setor de previdência complementar no Brasil, né? O famoso call to action, ou seja, sair da teoria e ir para a prática. Carlos, é com você agora. Muito obrigado, André. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui, tá? A gente tem 1 hora. E aí, a gente embute sempre algumas perguntas. Bom, lisonjeado realmente estar aqui. Essa questão do meu currículo que o André muito gentilmente aí passou, ela não serve para me colocar em nenhum lugar é melhor ou diferente, assim, no lado positivo, do que absolutamente ninguém. Eu tomo isso como por que que eu estou aqui, né? Uma credencial e me lembra o muito de esforço e o quanto eu fiz para chegar aqui. Eu tenho certeza, tanto quanto cada um de vocês que está aqui, tá? Então a minha mensagem é: não tomem isso, nada além disso. Pessoal, encerrar um evento dessa magnitude, dessa relevância, é sempre um pouco mais difícil, né? Eu tive também a honra de encerrar o evento da Abrap, há uns 2, 3 meses atrás, e sempre é o momento, né? É encerramento. Pessoal, vocês já estão um pouco cansados, final do dia, mas eu vou tentar realmente fazer com que vocês saiam diferentes do que vocês estão aqui. Tá? Eu aprendi com um grande mestre meu, o professor Celso Funcialeme, que ele falou: ó, cada aula que eu dou, se o aluno não sair diferente, tocado, né, o que que você vai fazer diferente depois dessa palestra? Se você não souber responder essa pergunta, a culpa é minha, eu me senti frustrado, vai ter sido um fracasso essa palestra, tá? Então, é call to action mesmo. Eu vou levantar aqui 5 pontos muito importantes nos quais eu acredito e tem embasamento e convicção para acreditar, tá? E conheço muito bem esse setor, já fiz muita coisa em previdência aberta e fechada. Então, a gente tem aqui, poxa, 460 pessoas, tirando eu e o André, né? Nossa, que número! Eu não me comparo a influências, né? Que qualquer live dá 1.000, 10.000 pessoas. Eu me comparo ao que eu sempre fui, o professor de entrar em sala de aula e quando tinha 40 alunos na sala, poxa, a sala está cheia hoje, né? Já dei aula para 20 alunos, para 10 alunos, com muito orgulho. Então, ter 400 e tantas pessoas aqui do nível do quilate de vocês é motivo realmente de orgulho. Amanhã eu vou fazer um post agradecendo a TAG por conta disso, tá? Mas eu já prestei consultoria para várias aí, que provavelmente vocês são conselheiros. Na aberta, eu atuei mais, né? A curva de juros da SUSEP eu que desenvolvi. Fiz muita coisa para a FENAPREVI, para a Abrap também eu já fiz, é verdade, lá muitos anos atrás, e etc. Vou tentar compartilhar com vocês isso. Bom, pessoal, eu preparei alguns poucos slides aqui, tá? Eu vou me dar o luxo de dividir com vocês. Eu imagino que vocês estejam vendo agora, né? Tudo certo. Perfeito. Então, gente, olha só, o título dessa palestra é Potencializando o Setor de Previdência Complementar, tá? Como é que vocês, enquanto conselheiros, tomadores, né, vocês contribuem muito para a tomada de decisão das EFPCs, como é que vocês podem potencializar? Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, eu queria rapidamente, né, isso aqui é bobagem, o André já foi gentil a ponto de me apresentar. Eu vou fazer um overview do setor muito rápido, tá? Mas para a gente entender onde é que a gente está, né? Porque às vezes você é conselheiro da tua, da de outra, e você, né, é bom você ter uma visão do todo e vai me ajudar nos argumentos. Aliás, um dos meus call to action vai
vai falar muito com essa última palestra, que, aliás, eu adorei. Eu entrei no finalzinho, mas o pouco que eu vi me abrilhantou os olhos, tá? Gostei muito da fala final, aliás, eu vou voltar a isso já já. Pessoal, a gente está num ambiente de 1,2 trilhão de reais, tá? 1,2 trilhão de reais. É muito dinheiro. Ah, mas o que que é isso? É tanto que eu nem sei quanto é, né? É 11% do PIB. Tá? É só isso. Em 542 planos, sendo 222 IFPCs. Tá? Olha a carteira de investimentos. Eu atualizei os slides hoje, tá, pessoal? Com o último release da Abrap. Então, esses números estão atualizadíssimos. Lógico que é uma carteira, né? Não é de hoje, porque leva tempo para a Abrap juntar os dados. Se não me falha a memória, essa carteira é de fevereiro ou março desse ano. Tá? Não, é isso. Tá? Claramente tem um delayzinho aí para poder se tomar todas as informações do mercado. Gente, a carteira de investimentos hoje chama atenção. Renda fixa, 83,3%. Tá? E aí você pode dizer o seguinte, poxa, mas até eu, na pessoa física, o que não é muito diferente de mim, eu estou na renda fixa hoje, porque a renda fixa está pagando líquido aí no Selic 1% ao mês. Então, assim, isso é natural, Carlos Heitor. Aí eu vou responder para vocês que não. Tá? Essa não é uma fotografia diferente de quando a Selic estava 2, 3%. Né? Na época pandemia e até antes, antes da pandemia, a Selic estava ali a 4, né? Era 80% em renda fixa. Então, não achem que é um movimento tático. Tática é quando você, né, joga o teu time para jogar de um jeito, porque o outro time joga daquele jeito. Então, o mercado está assim, eu vou me movimentar taticamente, vou, né, concentrar em renda fixa, porque a taxa está muito boa, está muito alto. Muito alta. Né? Não é um movimento tático, isso daí é uma fotografia de como sempre foi. Tá? Renda variável, 8,7%. Tá? E aqui a gente tem um grande viés que tem, vocês sabem disso, né? Algumas grandes ESPCs, principalmente ligadas ao setor público, que financiam ações, né, das entidades que elas são do conglomerado, né? Então, estou falando, claro, de Banco Brasil, Caixa Econômica, que puxa esses 8,7. Então, esse número é enviesado. Se a gente tirar essa galera daí, esse número cai, eu fiz essa conta, para uns 5% só, tá? Em renda variável. Beleza, ok. Por enquanto, eu só quero mostrar a fotografia. Olha aqui o que eu falei para vocês, né? 83 hoje, né? Mas se você olhar em 2020, não era muito diferente, 72, tá? E se você olhar 2017, 16, aumenta, porque aqui foi 72, porque a taxa estava muito baixa, e claro, sempre tem um movimento tático ali de migrar, né? Quando uma taxa está baixa ou está alta, você. Mas os números são muito. Eu já vou adiantar aqui algo para vocês. Uma das minhas áreas de pesquisa, que eu fiz muita coisa, eu tenho carteira no Valor, inclusive, eu posso afirmar para vocês que nenhum modelo que se preze vai dizer que o ideal é ter 70%, 80% em renda fixa. Tá? Nenhum modelo que você ache no mundo. Tá? Então, a gente está seguramente longe da idealidade. Existem razões para isso, eu não sou ingênuo, tá? Hoje eu sou muito mais. Eu não sou mais pesquisador, eu saí do COPEAD da FRJ em 2021. Né? Tive alguns artigos acadêmicos que já estavam no processo, mas hoje eu não pesquiso mais no sentido acadêmico, né? Sou muito mais consultor. Então, eu não sou ingênuo. Ah, todo mundo é incompetente, eu que sou bom, né? Ninguém faz o certo. Não, não é nada disso. É óbvio que existem razões. A gente sabe e eu entendo elas, né? Mas essas razões, elas podem ser um pouquinho, né? Poxa, vamos. Sabe quando o pêndulo está muito para um lado? Vamos tentar botar esse pêndulo mais para mais numa posição que a gente entenda como um equilíbrio mais bacana, né? Já já a gente fala mais do que isso. Esse dado aqui também tem a ver com isso, né, pessoal? Se o modelo de alocação não é eficiente, mas o resultado é muito bom, né? As FPCs estão nadando de braçada, não são muito bons, tá? Se você olhar aí, né, você tem, olha aqui à esquerda, 217 planos em déficit. Tá, de 542. Então, assim, dá aí 40% dos planos em déficit, tá? De 92 entidades.
Aqui você vê, né, nesse gráfico, em vermelho, é a TMA, né? A TMA é aquela taxa que a Previc determina, que é o norte ali. Olha, gente, isso aqui é o norte, né? É mais ou menos. Hoje, né, no futebol mundial, o norte é todo mundo jogar igual o Chelsea, que foi campeão mundial, né? Não, não é. O Chelsea é o campeão mundial, é o melhor, né? Média, né? Então, assim, a gente esperaria que o norte seria uma média do mercado, né? E aí, como todo mercado, alguns ganham, alguns perdem, natural. Alguns times vão ganhar campeonato, outros não vão ganhar, ok, né? Mas chama atenção como a galera está perdendo. Está muito mais perdendo. Tá? Uma coisa está em déficit, a outra está perdendo ainda. Tá? E aqui você compara o CDI com o que de fato as FPCs estão conseguindo, e a diferença, né, aqui, eu estou olhando um horizonte de 15 anos aqui, tá? A gente está falando aí de 254 CDI contra 305. É claro que não tem mágica, né? Isso é um reflexo de estar 80% em renda fixa. Então não tem como você fugir muito do CDI, né? Naturalmente. Então isso aqui não traz muita novidade, né? Mas confirma o que a gente já estava vendo antes. Gente, a importância do setor para o país, eu até botei, needless to say, talvez seria, né? Vocês mais do que ninguém conhecem, mas eu quero bater na tecla, eu quero voltar, né, a dizer, se não, né? É difícil você cravar mas dois, seguramente, setores mais importantes para a economia. Contribui positivamente no investimento de longo prazo e é quase que exclusivo, tá? No longo prazo de verdade, geração altamente relevante de empregos, contribuição para o desenvolvimento regional, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa vai preferir investir em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque o VPL é maior, a TIR é ligeiramente maior, então quem é que vai investir, né, onde realmente precisa? E aí você precisa de uma política nacional e as FP6 comprem essa política e, de fato, né, acabam contribuindo sim. Desenvolvimento de projetos de infraestrutura, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante porque a infraestrutura em geral é longo o prazo, a taxa de retorno, ainda mais num país como a Selic varia, né? Passa muitas vezes abaixo da Selic, e se trata de projetos super relevantes, né? E muitas vezes ilíquidos. Então, quem é que pode segurar? Quem é o investidor para esse tipo de negócio? Né? Pouquíssimos, se não somente as EFPCs. Tá? Vocês sabem, por exemplo, que a maioria dos projetos de infraestrutura, eles não têm VPL no duro, se você contabilizar o risco, o VPL é negativo. Ou seja, não interessaria ao privado fazer por fazer. Tá? Um metrô, por exemplo, em qualquer cidade do mundo, é proibitivo você fazer. É proibitivo. Agora, a gente precisa de metrô, a gente precisa de mobilidade, a gente precisa de saneamento. Então, precisa do governo criar a política correta, né? Subsídios e precisa do investidor que vai estar ali, né, inerente a correr aquele risco no longo prazo. Então, por isso que é um papel importantíssimo de vocês. Puxando para a minha sardinha, que eu sou do mercado, né, contribuição altamente positiva para o desenvolvimento do mercado financeiro. Tá, pessoal? Por quê? Né, a gente viu ali 1,2, né, trilhão de AUM, Assets Under Management. Mas não é somente que esse dinheiro está no mercado, né? É porque você reduz volatilidade. Volatilidade é ruim, tá? Só que a gente não controla. Não adianta a gente combinar, mercado, né? Outro dia alguém fez a pergunta, pô, mas quem é que vende a descoberta? Porque o cara que vende a descoberta tá municiando o cara que vai jogar, vai atirar na gente, né? Uma ação. Porque quem vende a descoberta, o cara está comprando para alugar. Aliás, ele está alugando para vender e jogar o preço lá para baixo. Pô, não é mais fácil todos os acionistas combinarem de ninguém vender a descoberta? Aí não ia ter essa munição. A teoria é válida, mas o mercado não funciona assim. O mercado tem suas forças próprias, né? Então, volatilidade é algo que ninguém gosta. Ninguém. Tá? Por quê? Não estou falando aqui do especulador, nada disso. Estou falando do mercado como um todo. Porque quanto maior a volatilidade, maior é o prêmio de risco exigido. Se é o maior prêmio de risco, maior a taxa de desconto e menores são os valores dos projetos, das empresas, do país.
Então, para um país, quanto menor, e para uma empresa é a mesma coisa, quanto menor for o risco, a volatilidade interpretada e entendida pelo mercado, melhor para si, tá? E as FPCs, quando elas, né, entram nesse mercado financeiro pesado, principalmente na renda variável, que ainda é baixo, mas, enfim, vamos aqui olhar para o futuro, olhar para o crescimento, né, elas tiram volatilidade porque são normalmente investimentos de investidores de longo prazo, tá? E não é só isso também, não. Tem a questão de como você. Eu adoro investimento de longo prazo, tá? Eu sempre falo isso nas minhas colunas, né? Investimento de curto prazo. É óbvio que eu sei falar, eu sei a teoria que está ali atrás, mas o ganho. Agora, no longo prazo, que a gente pode fazer a diferença, que o conhecimento, né? Que a gente já tem bastante coisa. E no longo prazo, você é capaz de agregar rentabilidade com derivativos, né? Por exemplo, e agregar sem aumentar muito o risco, não, muito pelo contrário. Então, também dessa maneira, o setor pode vir a ser, porque é pouco, né? Ele já é, só que ele ainda está, é um dos pontos que eu vou colocar já já, ele ainda está aquém do que poderia ser, né? Um fomentador do desenvolvimento do mercado de derivativos, né? É, a gente ainda é ilíquido em muitos, né? Futuro, por exemplo, você tira o futuro do Ibovespa, o futuro ali de boi, de soja no Brasil, tal, o resto é muito ilíquido, né? Futuro de ação, por exemplo, quase não tem, é zero. O que poderia ter, né? Às vezes eu não quero comprar ação, não quero perder liquidez, eu compro o futuro, estou na mesma posição, mas eu não precisei colocar o meu dinheiro ali para jogo. Só que eu não tenho futuro de ação no Brasil porque não tem liquidez. Então, a fomentação do mercado de derivativos por parte das entidades fechadas também é algo bem importante e que pode ser desenvolvido mais. Tem a ver com tudo que eu falei, né? O apetite diferenciado a risco. Então, eu até vi, Carlos, está faltando mais de risco de investimento. Calma, não dá para a gente falar, falar de tudo aqui, né? Eu não sei qual o ponto da tua dúvida, talvez você pode fazer a pergunta ao final de forma mais específica, mas de certo, né? Risco, liquidez e rentabilidade, sempre que a gente tem que estar olhando para isso. Tá? Agora, a questão de derivativo, gente, eu não estou falando também, só para me fazer claro, vamos aí todo mundo comprar a opção, porque a opção se der certo, bomba no norte, pô, a rentabilidade explode. Não, aí tem um risco enorme, né? A opção pode dar ruim e, pelo contrário, você ter 100% de rentabilidade negativa, perder tudo, tá? Eu estou falando em usar derivativos junto com posições para, ao contrário, reduzir o risco sem perder a rentabilidade. Então, esse ponto tem a ver com esse comentário, apetite diferenciado. Então, esse é um ponto muito positivo das FPCs, né? Como eu falei antes, na questão da infraestrutura, muito se comunica com esse outro ponto, né? É muito diferente, né? A gente sabe também que a gente tem a questão do brasileiro, a gente vai chegar também, um dos pontos, de que ele olha o curtíssimo prazo, né? Então, o gestor ele fica ele tem que não somente aplicar todo o conhecimento que ele tem, mas ele também tem que atender o lado comportamental, muitas vezes em exagero, do cliente que, caiu 3%, você passou a ser ruim, vou tirar o dinheiro de você. Né? Igual a técnico de futebol no Brasil, perdeu 2 partidas, pronto, ele não serve mais, o que servia antes não serve mais. Então, o fato é, o apetite que vocês têm, mesmo com essas situações, é diferente e agrega muito ao mercado. Aqui, gente, um etc., porque é óbvio que eu poderia seguir estando aqui muito mais, eu tenho certeza que já pensou em outras coisas bacanas que dão relevância a esse setor no Brasil. Então, gente, agora a parte alta, né, é o que eu quero que vocês realmente levem para casa. Então, isso aí eu pincelei o mercado que vocês conhecem, né, mas trouxe números fresquinhos e tudo mais. Então, agora é o que eu quero, né, 5 pontos que eu vou dividir com vocês, e depois a gente abre para perguntas enfim, debates e tudo mais, o que eu puder contribuir, eu ficarei muito feliz. Então, como vocês devem potencializar, aí eu vou usar essa palavra que está na moda, né? Empoderar
né, o setor de previdência complementar. Você trazer ainda mais relevância e poder, porque quem tem relevância tem poder, né? São coisas, essa relação é natural, tá? Como? E eu trago aqui 5 coisas. Então, agora é call to action mesmo, tá? Primeiro, se eu vou bater nessa tecla, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu estava em Princeton, aí me falaram, eu estou lá no Brasil, você vai nadar, porque ninguém fala disso. E é verdade, eu quando trouxe modelos quânticos para o Brasil, né, modelos quantitativos pesados, né? Porque assim, aqui no Brasil, quando você fala quantitativo, o pessoal usa Markowitz, que foi de 1952, gente. Então, assim, é duro, tá? Pô, tem o trend following, que tem gente que usa também. Assim, não quero. Mas a gente precisa dizer, né? Pô, trend following é mais ou menos aprender PA e PG na matemática. Pô, sei matemática, sei PA e PG. Pô, mas trend following é uma coisa tão, né? Existem técnicas agora que demandam uma matemática pesadíssima, que no Brasil nenhuma, né, não se faz. Sim, tem as dificuldades, mas por que a gente não pode chegar lá? Por que os nossos matemáticos não podem vir para finanças e não podem ficar no Brasil trabalhando aqui em vez de ir lá para fora? Então a gente tem sim que investir nisso, né? Investir em pessoas, né? Eu vim para o Brasil, meu pai até falou na época, você está vindo para o Brasil o quê? Na época era solteira, alguma menina que você está apaixonado, tal, sei o quê, parari, porque ele não entendeu. Eu falei, não, pai, eu quero vir, meus pais eram idosos, né, na época, e eu, né, por causa deles, né? E também porque eu aqui me sentia, né? Enfim, eu amei morar fora, mas o Brasil, para mim, eu amo esse país e aqui eu ia ser diferente. E realmente fui, né? Fiz bastante coisa legal. Né? O que eu trouxe aqui lá de fora, ninguém falava. E até hoje também evoluiu, claro, mas pouca gente fala em termos de técnicas quantitativas de investimento. Então é isso, pessoal. Pegar o pessoal, os matemáticos bons pra caramba, né? Em vez de as mentes brilhantes do Brasil, em vez de deixarem ou eles Isso. largados na universidade lá, né, fazendo coisa que nunca sabe se vai ser ou não relevante, né? Ou então, principalmente, impedir que esses caras vão ser geniais em Princeton, no MIT, na UCLA, na Europa, na Austrália, no Canadá. Né? Então, tem muita coisa aí que a gente pode potencializar, né? Fazer gestão de carteiras técnica, né? Com modelos de ponta, tá bom? E aí, assim, eu vou trazer aqui uma frase que eu ouvi e tem uma entrevista dele publicada online. Então, essas palavras eu Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, do Devani Silva, que é hoje o presidente da ABRAP, da Associação de Previdência Fechada, né? Estamos com 730 bilhões investidos no governo, títulos públicos. Isso não é saudável, nem para o país, nem para os poupadores. Olha a palavra dele. Ele não usou. Isso não é eficiente, que poderia ser usado, tá? Não é eficiente. Mas ele foi a mais. É um pouco pior do que não ser eficiente, tá? Isso não é saudável. É como estar comendo açúcar e gordura todo dia. Tá? Não é eficiente, mas é um pouco pior de não ser eficiente. Não é saudável, tá? Então, tá aí essa frase que fala por si só. Segundo ponto, tá? Que eu acho que tem espaço para crescer muito no Brasil, partindo das empresas cujas empresas vocês são conselheiros. Fomentar o financiamento de pesquisa científica que abra caminho para investimentos em empresas, startups de impacto e inovação alinhados aos melhores valores sociais possíveis, ESG, sustentabilidade, geração de valor social. Então, gente, pesquisa é conhecimento. É claro que tem, aí eu entendo muito as críticas que falam, pô, o cara é pesquisador, publicou um monte de artigo que não serviu para nada, ali tem viés político, eu sei disso tudo. Mas, gente, não é porque tem comida ruim que eu vou deixar de comer, né? Pô, tem comida ruim? Tem um monte de fast food que faz mal? Tem, mas eu não vou deixar de comer? Não, eu vou procurar aquilo que é bom. Então, infelizmente, né, a figura da pesquisa científica muitas vezes ficou relegada a segundo plano. E aí a gente começa a explicar por que o Brasil não chegou. Né? Aliás, tem um livro muito bom, Por que o Brasil não é os Estados Unidos no sentido de avanço econômico. Né? País com uma história de colonização, a colonização foi diferente, né? Tem cultura aí, mas a idade parecida, guerras, os Estados Unidos passaram por muito mais que o Brasil, o Brasil tem um solo muito mais fértil que lá, tem petróleo pra caramba, tudo, e por que a gente não... Então,
Então, tem a ver com a falta, né, um dos pontos que estou trazendo aqui para o meu lado, né, a falta de investimento em pesquisa, né? Então, investir em pesquisa é, por exemplo, eu tive, quando eu estava no COPEAD, durante 7 anos, cátedra da Brasilprev. Brasilprev é a maior aberta. A Brasilprev pagava para mim um valor bem legal para eu fazer pesquisa. Eu e meu time lá, tá? E a Brasilprev, no final de 7 anos, ficou de... É porque eu parei, saí, né? Ficou de orelha, porque o que a gente descobriu, o que a gente implementou, né? Eles ficaram, caramba. Então, é isso, gente, é botar dinheiro nisso. O que é ir numa universidade. E agora eu posso falar com bastante propriedade, tá? Porque eu não estou mais advogando em causa própria, eu não estou mais numa universidade fazendo pesquisa, né? É ir nas universidades, procurar quem é que faz o cara aí, quem é o cara que está despontando, quem é o professor que é voltado ao mercado, né? Que conhece previdência, investimento, quem é o cara que eu quero investir? Qual é o nosso problema? Quem é que pode nos ajudar com pesquisa? Vai fazer pesquisa séria, pessoal, né? Poxa, vamos lá, não vamos deixar isso de lado, não. É isso que vai fazer o Brasil chegar onde a gente quer, tá? Call to action, chamada de ação 3. Fomentar, isso é muito importante. No país que a gente vive, né, não basta ser, né? Você tem que parecer honesto. Então, tem certas coisas que muitas vezes ele foi ingênuo, ele não fez nada errado, mas ele estava no lugar errado com a pessoa errada. Então, a gente tem que também parecer honesto, não basta ser. Então, é papel de vocês fomentar um sistema previdenciário sério, idôneo, bem financiado, que o brasileiro tenha confiança. Previdência é confiança, pessoal. É confiança. O que eu... PGBL. Poxa, não, não rende nada. Pô, que eu ouço de gente com dinheiro falar isso, cara. Pô, mas olha só, mas tem o benefício fiscal, pode pagar 10% só de imposto de renda. Onde é que você vai arrumar isso? Mas aí não vende nada. Poxa, trazendo para vocês, né, vários aí dão 1 para 1, vocês sabem disso, né? O colaborador bota o outro bota a empresa bota e as pessoas, e aí tem a faixa ali, você pode contribuir de tanto até, né, tem um limite. E aí, para mim, todos deveriam ir no limite. E aí, pessoal de RH, vocês têm essa informação, vão me confirmar, né? A maioria não vai no limite, ou seja, abre mão daquele salário indireto do 1 para 1. Aí você vai perguntar por quê? Porque está precisando de dinheiro. Não é, a razão é que não tem confiança. Mas sei lá na frente. Então a gente tem que trabalhar essa questão, né? Se tiver, como saiu essa semana, não no setor de vocês, no setor de securitização. Isso é uma baita, né? Aí de. Aliás, saiu hoje outra, né? Parece que hoje dinheiro aí vindo de crime e tal. Mas semana passada saiu uma notícia de uma securitizadora que não estava fazendo o trabalho dela. Quem é que tem que vir lá, a associação da securitizadora e falar: cara, olha só, você não está fazendo errado, pô, vamos lá. Claro, ninguém vai acusar ninguém sem ter, né? Mas olha, tem que defender o setor. Isso está errado, vamos fazer o certo. Tá? E isso vem muito com a frase, novamente, que eu vi o Devani também é a mesma entrevista, tá? Falar sobre a crise do INSS. Pô, é ruim para todo mundo, cara. Brasileiro, INSS, Previdência, tudo é a mesma coisa, né? Quando se cria uma percepção de que o sistema público é frágil, deficiente ou injusto, isso prejudica toda a ideia de poupança a longo prazo. Essas distorções não apenas sobrecarregam os cofres públicos, mas também tiram legitimidade da mensagem que tentamos, né, que vocês, que as instituições que vocês para as quais vocês contribuem, né, tentam levar à população, que vale a pena poupar e contribuir. Que eu falo nas minhas colunas, eu sou defensor da poupança de investimento de longo prazo, gente, por N razões. Tem vários artigos em que eu não fico só no blá blá blá, eu digo por que, de fato, você tem que investir no teu longo prazo, né? Bom, quarta chamada, aí tem a ver com, né, a palestra anterior. Deixa eu molhar minha boca aqui, gente, com esse suco de manga. Não, a gente fica muito seco. Gente, isso aqui é fundamental. Assim, é fundamental. O que eu faço de consultoria para famílias, né, abastadas, quando eu explico as coisas para elas, para as famílias, caramba, pô, o meu gerente lá no banco sempre tentou me vender o produto assim, com argumentos. Eu falei, o argumento é todo errado.
Você tem que entender primeiro, você tem que saber que jogo você está jogando. Ó, você tá jogando futebol? Cara, não vai com a mão na bola, não, porque no futebol você não pode botar a mão. Se você for pensando em agarrar o adversário igual no rugby, você está fora do futebol. Então, assim, você tem que saber que jogo você está jogando, você tem que mostrar para eles os riscos, você tem que educar essa pessoa. E a previdência é fundamental. Pessoal, hoje eu sou. Hoje não, sempre fui, tá? Eu amo educação financeira. Amo, amo. Então, vocês é outro call to action, investir em educação financeira e previdenciária. Pelo que eu peguei no final, é isso que a pessoa estava falando, né, na palestra anterior, gente. É só assim que você vai mostrar para a pessoa que, por exemplo, vai ter, né, um ano, um mês, um dia que você vai perder dinheiro ali naquele investimento. Acontece, cara. Mas aí você tem que mostrar, né? Se o argumento parar nas palavras, não. A palavra entra por aqui, sai por lá. Tem que mostrar, dizer, né? Mostrar gráfico, como é que é, por quê. Poxa, aqui, 2008, né? Teve aquela. Vão acontecer crises mundiais, pandemia, vai acontecer outra, se Deus quiser, não, né, gente? Mas vai acontecer alguma coisa que a gente não está prevendo aí e você vai ter um ano ruim. Agora, o que aconteceu na pandemia no final de 2020? Mercado de ações 100% devolveu o que tinha perdido em um ano. Me lembro como se fosse hoje, né? Estava fazendo uma palestra no início, perguntei quantas pessoas acham que o mercado vai voltar em 3 anos, em um ano? Em um ano, né? Ninguém votou, ninguém na minha palestra votou, ninguém. E em um ano tinha, nem um ano, né? No final do ano já tinha voltado, tá? Então, educação financeira e previdenciária é tudo. E aqui eu vou além, pessoal. Getúlio Vargas, quando implementou a CLT, né? Ele, pô, cara, calma aí, vamos dar um direito básico aqui para os trabalhadores, vamos botar aqui FGTS, 13º, férias, né? E aí o mercado depois foi autoevoluindo, né? Na década de 70, ter plano de saúde era um luxo. Só os ricos tinham. Você sabia disso, né? Hoje, grandes empresas, se não tem, não tem plano de saúde? Não tem? Sabe? Soa até uma ofensa não oferecer plano de saúde a uma empresa grande e até diria médio porte, tá? Então, plano de saúde meio que já universalizou em empresas médias e grandes, né? Plano de previdência há 15 anos atrás, nenhuma empresa quase dava, nenhuma, tá? Estou falando, bom, o de vocês também evoluiu muito, vocês sabem disso, né? Mas aberta, né? Os planos PGBL foram implementados em 98, VGBL em 2000. Se você for olhar ali 2010, mas tem uma empresa que dava plano de previdência. Hoje já tem empresa, né? Já é muito mais comum. O pessoal, você está falando de previdência? Não. Então, opa, tua empresa já caiu um degrau aqui. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu já vou olhar o futuro e vou dizer: tem que dar para os colaboradores educação financeira. Tem que dar, tem que investir para os colaboradores. Eu acho que a vibe ali da palestra foi essa, né? Colaborador, que eu acho fundamental. Realmente, de 2, 3 anos para cá, eu comecei a fazer muito mais palestra e treinamento em educação financeira em empresa. Tá? 5 anos atrás eu não fazia nada, nenhuma. Né? Mas há uns 3 anos aí, esse ano eu dei já umas 5 ou 6. Então, isso é legal, mas ainda é pouco, ainda eu vejo pouco. Tá? Para colaborador e aqui também para o seu cliente, tá? São dois nichos diferentes. Para o colaborador, poxa, aí eu tenho uma palestra que eu falo exatamente, né? As pessoas falam, pô, por que nunca ninguém falou isso para a gente? E são coisas óbvias, né? Olha só, investe em educação financeira porque você vai ser bonzinho e você vai atrair os melhores profissionais no mercado. Não, não é por isso. Não é por isso. Tá? Eu mostro por A mais B que você vai ter colaboradores que vão produzir muito mais, você vai ter muito menos despesa, né, com o plano de saúde, porque o cara vai usar muito menos o teu plano de saúde, porque uma mente não muito legal, o corpo fica ruim, você começa a ficar gripado toda hora, a faltar, começa a fazer exame de sangue para detectar. Isso tudo vai para o plano de saúde como custo, e você sabe disso, no plano corporativo, ano seguinte, tudo vem para você, né? Então, não é por ser bonzinho, é porque vale a pena o investimento. E no caso de vocês, também educar o cliente, né? Porque vale a pena educar o cliente. Quanto mais literado for o teu cliente, imagina, quanto mais literado for o cliente de uma FPC, melhor ela está. Ela tem uma vantagem competitiva ali. Isso é o mais importante, tá bom, pessoal? E só para, né? A gente está falando de quantas pessoas aí, né?
mais de 3 milhões de participantes ativos, 4,2 milhões dependentes, 900 mil já assistidos. A gente está falando de 8 milhões de pessoas envolvidas. Tá? É pouco. Gente, claro que se você pensar que o Brasil tem 200 e tantas milhões de pessoas, é pouco ainda, né? Infelizmente, mas eu sempre vejo o lado bom. Olha a oportunidade gigantesca que vocês têm, né? Mas são 8 milhões de brasileiros, é gente pra caramba, tá? E aí vamos lembrar, eu não vou entrar aqui no mérito do INSS, tudo, porque daria uma outra palestra. Além de tudo, temos a questão demográfica brasileira. O último número que me assustou, tá? Porque eu tinha na cabeça no início do ano 1,9. Então, teve uma pesquisa recente do IBGE que apontou que a taxa de fecundidade no Brasil caiu para 1,6. Assustou. Porque 1,9 já é menor do que 2, ou seja, quer dizer que a população vai cair. Porque para fazer filho tem que ter homem e mulher, né? Então, 2 pessoas. Né? 2 pessoas, se a taxa é 1,9 por mulher, opa, temos menos gente nascendo do que estamos aqui já hoje, né? Então, vamos cair. E aqui, caiu para 1,6. E olha, lá fora ainda é pior, tá? Se a gente seguir o padrão lá fora, vai cair mais. Então, esse modelo piramidal acabou. Isso aí já não é pirâmide há muito tempo que sustenta o INSS, acabou. O INSS está quebrado? Sim, está quebrado, mas, né? Ah, mas não teve a última reforma? Ah, mas foi a reforma que foi desoxigenada, eu participei, né? Então, não foi para resolver. Já sabíamos que já teríamos hoje que falar de INSS de novo. Agora, claro que é custo político, e o governo hoje, né, já tem bastante custo político aí para se defender. Bom, gente, essa quinta e última chamada é muito minha, tá? É muito minha. É muito minha, tá? Pelo que eu vejo, pelo que eu converso, e aí eu vejo como consultor, eu converso com muitos amigos, né, executivos, CFOs e CEOs, e eu converso com colaboradores também, né? É, Bom, a mensagem é a seguinte, eu vou chegar lá. Qual é a chamada aqui? Vocês exercerem um papel correto, e eu diria, tá? Ali está uma interrogação porque eu quis ser gentil, mas disruptivo, quebrar com o que está aí, de fato, nos conselhos de administração. É levar a sério sustentabilidade e ESG, tá? Você sabe que teve uma pesquisa num setor que não é o de vocês, eu não quero falar o setor, porque eu não quero aqui, né, expor setor. A pesquisa, eles queriam pegar se as empresas seguiam minimamente os padrões ESG. Tá? Essa pesquisa fui eu que fiz, então por isso que eu posso falar. Foi contratada por uma grande. Imagina a Abrap me contratou para fazer uma pesquisa com as entidades fechadas. Não foi a Abrap, não foi nesse setor, foi em outro. Tá? E aí a gente queria pegar se a galera seguia o ESG. Se eles realmente acreditavam, você era bonito. Ah, pô, a gente tem que ter isso aí, cara. Vamos botar isso aqui, vamos escrever aqui essas palavras, né? Para inglês ver. Como é que você pega isso? Existe uma. Aí é técnica de pesquisa, tá? Aí, primeiro, você não pode focar nisso, você tem que falar de uma pesquisa de várias coisas, né? E aí essa entidade tinha o poder de obrigar. Então, eu podia botar 100 perguntas lá que eles iam responder. Então, várias perguntas. Investimento, pá, 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 pá. Logo no início a pergunta assim, ó. Você, na sua empresa, e a sua empresa, vocês seguem padrões rígidos de ESG? Vocês acreditam nos valores ESG? O que você acha que foi a resposta? 100% sim. 100% sim. Beleza, segue o jogo. Aí lá no final, a pessoa já tinha meio que, né, meio que esquecido lá a pergunta, ou não fez relação, já. Lá no final você faz uma outra pergunta. Quando você olha os seus concorrentes diretos no mercado, você enxerga eles praticando ESG e acreditando nos valores da sustentabilidade social, econômica, etc. Gente, 85% não. Pronto. Pegamos, né? Pegamos.
Então, cumprimos ali o objetivo. Então, gente, cada um é cada um sabe para onde vai, da onde veio, princípio ético, moral, se você, né, considera válido ou não, cada um é cada um, respeito, né? Agora, se você, na minha visão, né, vamos batalhar para que essas coisas sejam de fato levadas a sério. E aí, de fato, para a gente não ficar só no jogo de palavras, tá? O que é isso, tal? Eu escrevi 2 artigos aqui, tá? Se você botar só o título, você já acha. Primeiro que os livros de finanças estão errados, tá? Basicamente, nesse artigo, deixa eu ver o horário aqui, opa, tem um minutinho. Nesse artigo eu falo o seguinte, os livros de finanças estão errados, sabe por quê? Porque diz o seguinte, ó, o papel do diretor financeiro e da empresa é maximizar o valor para o acionista. Isso aí é uma visão ultrapassada, de 1970 no máximo. Acabou isso. Quer dizer, então, que eu posso maximizar o acionista e ferrar a minha empresa que fornece ali, que é pequenininha, ela vai aceitar o que eu... 70 dias de prazo para recebimento, vai aceitar, né? Se é pequeno, eu sou grande, vai aceitar. Quer dizer isso? Não, não é. Então, nesse livro eu discuto, a gente tem que rever essa visão. Você tem que aumentar o valor da tua empresa socialmente. Aí você vai falar, pô, Casito, é comunista, já percebi tudo. Não, longe disso, muito longe disso, pessoal, muito longe, né? Mas eu quero o melhor, sim, para a sociedade, para as pessoas, para os seres humanos, principalmente que habitam esse país, Brasil brasileiro, tá? Você não quer dizer que você vai desprezar o acionista, porque se você desprezar o acionista, a empresa não existe, tá certo? Você tem, sim, que maximizar o valor para o acionista, desde que, situação inegociável, você respeite, você maximize também, desculpa, né, você respeite todas essas condições ESG, sustentabilidade, mas você maximize o valor social. E o que é valor social? É acionista, né, é o ambiente, porque se eu corto uma árvore ali, né, o acionista não perdeu nada. Quem vai perder, sabe quem é? É o meu, talvez o meu bisneto, né, o meu neto, que não vai ter aquela árvore produzindo oxigênio daqui a 50, 70 anos. Né? Quem vai perder é uma sociedade que não é nossa. Então, em tese, maximizar valor. Né? Se a visão for muito fechada, de direito, você não vai respeitar o planeta, né? Porque nós aqui ainda vivemos bem nesse planeta. Não, é uma visão muito mais ampla do que maximizar. É óbvio que você tem que respeitar o acionista, você tem que remunerá-lo corretamente. Senão, país sem acionista, país sem empresário não é país. Né? Não é país. E a segunda coisa, métricas corporativas de performance individual. Estamos fazendo as coisas certas? Né? O que tem de métrica aí, gente, que na verdade não cumpre o objetivo, muito pelo contrário, você estimula a pessoa a fazer o que você não quer. Então, eu não vou entrar muito nesse tema aqui, porque não é objetivo, eu quero só dar uma introdução, mas realmente esses 2 artigos traduzem bem o que eu estou dizendo. Ó, gente, vamos mudar isso aí? Vamos mudar? Né? Eu sei que é chato mudar, é ruim ser o primeiro a mudar, mas quando tem uma entidade por detrás, com a Abrap e tudo mais, né, todo um setor como vocês, aí eu acho que a mudança pode sim ter futuro. Pessoal, tá? Olha, consegui cumprir, hein? 5h47, mas a gente começou um pouquinho depois, então 45 minutos. Muito obrigado a todos vocês. Eu volto a palavra e aí eu fico à disposição de vocês. Tudo bom, Carlos? Vamos lá, ótima palestra, excelentes pontos. E nós temos aqui já algumas perguntas aqui do nosso público, né? Eu vou começar pela pergunta do José Luiz Pereira, que é uma pergunta assim bastante pertinente, né? Como é que você convence um jovem, né, que é melhor ele ter um plano previdenciário do que ele mesmo investir Muito os seus bom. recursos no mercado, né? A gente às Bom. vezes vê as empresas dando lá contribuição 1 para 1, às vezes mais do que 1 para 1, e as pessoas não aproveitam isso. Então, o que você acha disso? Rapaz, que pergunta ótima. Essa é a pergunta que eu tenho que responder, que eu me obriguei a responder quando eu vou fazer Uhum. uma palestra. Então, aqui eu vou dar, rapaz, usando argumentos técnicos. Não pode ser uma novela, um romance. Olha, porque é legal pra caramba, né? Poxa, você dá. Ah, são profissionais gabaritados que vão investir. Isso aí tudo é retórica, não funciona, ainda mais com esse jovem, tá? De hoje. Você tem que dar argumento técnico, como, por exemplo, benefício do 1 para 1, fazer conta com ele. Cara, olha só, mesmo que você investir muito bem, ganhar, pô, igual o Warren Buffett ganhou, tá? 1 para 1, cara, você já sai da largada duplicando seu patrimônio, né?
Aí tem que ver o tipo de investimento, a questão da tabela regressiva, por exemplo, que é o grande benefício, a questão do comportamental, ensinar a ele que nós somos seres humanos, não temos como fugir disso, e nós somos, sim, comportamentais, queiramos ou não, uns mais, outros menos. Então, no momento de pandemia, que teve gente que falou, tirou todo o dinheiro e foi para renda fixa, aí no final voltou. Putz, fez o contrário que deveria. Por quê? Né? Tem a coisa comportamental de não aceitar ter perdido tanto, vou sair desse jogo que eu estou perdendo. Então, em resumo, com argumentos técnicos, objetivos, diretos, com que ele para ele fazer a conta. 2 mais 3 dá 5 mesmo. É isso. Perfeito, ótimo. Temos, enfim, aqui algumas outras perguntas, né? Apareceu aqui certa polêmica em relação ao INSS, né? Nós tivemos aqui Boa. um dos participantes, né, muito respeitosamente falando que não concorda que o INSS Aham. esteja quebrado, né? E a gente sabe como é que está essa questão demográfica, como é que está aí o rombo do INSS e que tende a piorar com a questão demográfica. Como é que a gente consegue apresentar esse argumento aí um pouco melhor? Muito bem, olha, discordar de opiniões, isso aí não é problema algum, tá certíssimo. Agora, o José Luiz também colocou um outro comentário aqui, é muito legal. É bom lembrar que o INSS tem caráter social, ou seja, vários benefícios concedidos sem ter tido contrapartida. É isso mesmo, é isso, eu concordo com você. O INSS tem que ser para os pobres. Tá? O Brasil é o único país que dá quase 5, 6 salários, o limite hoje é 8 e tanto, 6 salários mínimos. É um dos únicos no mundo. O INSS mais rico que tem é o nosso, em termos de pagar. Então, quando eu ouço um amigo meu da minha classe social falar: o INSS é uma porcaria, se eu pudesse eu não pagava porque não vale a pena, mas eu olho para ele, mas é claro que não vale a pena. Você quer que o INSS vale a pena para você, para mim? Pelo amor de Deus, gente. O INSS não é para mim, não, nem para você que é conselheiro. A gente tem que pagar mesmo. É nosso dever. O INSS é para pessoa pobre. E para ela tem que valer muito a pena, sem sombra de dúvidas. Cara, essa discussão é muito longa. Olha, eu tenho quase certeza, eu não sei quem comentou isso, né? Mas só de você falar que foi uma crítica respeitosa já me ganhou, né? Porque é isso, crítica de respeitosa, esse cara não pode. Agora, crítica respeitosa é muito bacana. Eu tenho quase certeza que a gente concordaria no final das coisas, porque é uma discussão muito ampla, tá? Mas então é isso, tá? Eu tenho uma pessoa muito próxima minha, da minha família, ele é rico, gente. E ele ganha 8 mil reais o teto do INSS. Aí ele enche a boca e fala: porque eu trabalhei. Pô, mas é certo o governo te dá 8 mil se você já tem aí milhões, cara? Sabe? É isso, mas isso é mentalidade, é cultura. Isso é educação financeira. Porque pouca gente vislumbra isso. Todo mundo, eu quero INSS igual Previdência, né? Você contribui, você ganha. Não, gente, também não pode ser assim, não. Porque aí a gente vai deixar à margem pessoas que têm seus problemas e não conseguem chegar lá, os pobres. Não, não é assim. A gente tem que financiar, sim, esse sistema. Os ricos. A gente tem que pagar muito mais do que a gente vai quiçá receber. Eu acho que a gente não poderia receber. Tá? Eu acho que o INSS teria que ser, no máximo, 2 salários mínimos. Por quê? 80% da população, aliás, até mais, acho que 90, 80, acho que 80, entre 80 e 90 ganham até 2 salários mínimos. Então, com 2 salários mínimos, você, com limite, você já bota 90, 80, 90% já muito bem, né? Que é o que eles ganham, vão continuar ganhando. Ponto. Ponto. E eu vou mais. Quem ganha mais do que, sei lá, 5 salários mínimos, não poderia ter INSS. Não poderia ganhar nada. Quando me aposentar, né? É um vexame eu ter INSS, mesmo que seja ali, né, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Cara, eu não poderia ter INSS, mas eu vou ter, porque me permite, né? Enfim. Agora, sobre sua pergunta, você principalmente que discorda que está quebrado, depende do que é quebrado. Bom, né, os números são. O que o meu ponto é simplesmente o INSS não é sustentável. Hoje, o que entra já é muito menor do que sai. Aí tem pessoas que usam um argumento falso do tipo, aí a gente tem que falar o que é, né? O Flamengo é o atual campeão brasileiro? Não, não é, gente. Né? O atual é o Botafogo, a gente sabe disso. Não dá para querer chamar o Flamengo de campeão brasileiro de 2024. Talvez 2020. Então, assim, mas tem lá, né, a questão do FGTS que deveria ir para a Previdência e não vai.
Gente, mas aí como é? Aí não é a mesma natureza, né? Aí você pode falar, mas tem o dinheiro do saneamento também, que deveria ir para a Previdência, entendeu? Aí você está misturando, está botando retóricas para enganativas, tá? Então, financeiramente, o sistema, ele hoje não se paga. Repito, o Brasil é um dos sistemas previdenciários públicos, se não o melhor do mundo, Uhum. porque em termos de teto, tá? E isso é uma antítese, né? Como é que pode o Brasil ter, né? Então, eu acho que nós iríamos concordar, hein? Se a gente conversar durante 30 minutos, quem comentou isso, eu acho que a gente. Porque se você tiver o mesmo objetivo que eu, o INSS, que ajude quem deva ajudar, né? E que torne o Brasil sustentável, a gente vai concordar. Vamos lá, Porque é Carlos. isso Um que eu outro quero. assunto, ótima resposta. Outro assunto que surgiu aqui é inteligência artificial, né? Vou pegar um exemplo aqui, o Norges, né? Que é o fundo soberano e também fundo de pensão da Noruega, que é um país pequenininho, mas é um enorme produtor de petróleo e muito rico. Ele está implementando o AI no dia a dia da seleção dos ativos, dos investimentos e também até no trading, na colocação das ordens de investimento, já com ótimos resultados. Como é que você está vendo aí a adoção dessa tecnologia nas entidades? A gente talvez não esteja um pouco atrasado nisso, não? Olha só, certamente estamos, porque se a gente está atrasado com modelos quânticos, por exemplo, que eu no meu doutorado, né, estudei e desenvolvi, dei minha contribuição de meio centavo lá para desenvolver na minha tese, né, que não chegaram no Brasil ainda, imagina IA. Então, sim, né, é claro que IA, primeiro, a gente não pode negar, né? Não, né? Inclusive, lá fora já está bombando tese de doutorado em A já, né? Em finanças, em investimento, está bombando, já é o tema da moda, né? E a gente tem que ter o devido cuidado, claro, é aquela toda história que todo mundo conhece, mas a gente não pode negar o IA. Então, eu acho sim que a gente está atrasado e aquele negócio que eu falei, botei ali, um dos 4 call to actions, investir em pesquisa. Investir em pesquisa, naturalmente, tem que ter IA ali, porque já, não é que vai fazer, já faz parte da nossa vida. A grande questão é, qual é o limite? A gente vai impor Uhum. limites em prol do próprio ser humano ou não? Né? Vai deixar livre. Mas que já faz parte, isso não tem nenhuma dúvida. Perfeito. Vamos ver aqui mais alguma outra pergunta aqui que tenha surgido por aqui. Pode escolher, André, aquelas mais cabeludas, aquela que me dá um soco assim. Eu gosto, porque me dá chance de falar. Eu, infelizmente, pessoal, não pude ver todas as perguntas que estão ali. Então, pode ir na mais cabeluda. Perfeito. Tem um tema, né, que é muito comum, muito recorrente, né, que é o seguinte: o passivo, né, do fundo de pensão é um passivo de longo prazo, né? Em tese, os investimentos deveriam casar com esse prazo, que é o prazo longo. Mas no dia a dia, o que a gente vê, né, são alocações, né, concentradas no curto prazo, em títulos públicos, na grande maioria das vezes pós-fixados, como você mesmo mostrou, e os responsáveis técnicos, eles alegam, né, tem pressão do participante que não aguenta a volatilidade, tem o próprio conselho, o pessoal da empresa que também não entende muito bem isso. Como é que você sai desse mato sem coelho? Enfim, como é que você sai disso, né? Você tem um passivo de longo prazo, você tem ótimas oportunidades de longo prazo, mas você não consegue fazer isso. Essa pergunta é muito boa. E eu, se eu responder essa pergunta 20 anos atrás, com a minha ingenuidade dos 30 Uhum. anos, né? Eu ia falar assim, não, gente, olha só, tem que fazer, tem que assim mesmo, meio que tem que passar o carro por cima, o que é o certo, quem achar que está errado, o problema é dele. Eu ia responder mais ou menos assim pela minha ingenuidade dos meus 30 anos, né? Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o mundo não gira dessa forma. Então, a minha resposta para você é uma palavra: educação. Tem que educar, tem que informar a todos, tem que mostrar qual é o dinheiro que eu estou deixando na mesa quando eu olho, eu tenho uma short sight de investimento, quando eu olho para o curto prazo, tá? Por conta dessas pressões. E eu tenho que educar o pessoal que pressiona, o pessoal que toma decisão, todo mundo. Todo mundo, mas tem que educar novamente, de forma objetiva. Eu sempre falava para meus alunos, quando vinham com as teses e tal, tá bom, agora me diz quem vai comprar a tua tese, cara? Quem é que vai botar dinheiro? Porque aquele negócio, a área é linda, mas ninguém bota dinheiro, então não serve para nada. Então, quando eu sou chamado a responder, né, fazer uma palestra em geral, qual é o tema, qual é a pergunta que vocês Uhum. querem que eu responda, eu tenho que ser objetivo. E esse tipo de coisa, né?
Você vê que os 5 pontos são muito objetivos aqui. Claro que cada um a gente pode, como exatamente, assim, assado, mas são coisas assim, ó, vá. Então, a mesma coisa é educação, mas de forma objetiva, técnica, fazendo a conta quando couber. Faz um modelinho ali, que é o que a gente faz na academia, né? Eu fazia, faz um modelo ali, ó, com essa visão de curto prazo, você vai ter uma rentabilidade esperada assim. A outra você vai ter assado. Olha a diferença. Mas, não, mas aí é o risco, né? Calma aí, né? Beleza, é o risco, mas será que esse risco não é menor porque você está equilibrando com o teu passivo? É a ALM, Asset Liability Management, que é o adequado para esse tipo de gestão, não é a gestão de curto prazo. Então, é isso, é educação, mas com coisas objetivas, sem blá, blá, blá. Perfeito. E por último, né, encerrando aqui, pergunta um tom um pouquinho mais pessoal, né? O seu currículo, assim, voltando aí, a gente começou pelo seu currículo, a gente vai terminar hoje pelo seu currículo. Seu currículo, do ponto de vista acadêmico, é irrepreensível, né? Várias instituições, você fez basicamente ali as coisas que as pessoas da nossa geração tinham como o padrão ouro para obter uma excelente formação acadêmica, né? Mas hoje em dia, né, você tem a AI contendo basicamente toda a teoria que foi produzida pelo mundo e com uma capacidade de raciocínio, de argumentação, às vezes até assustadora. Parece uma pessoa com QI de 120, 130, né? Que conselhos você daria hoje para o Carlos Campana se ele tivesse com 18 anos, começando a estudar, começando a olhar para a vida profissional? Olha, primeiro, obrigado pelas suas palavras. Eu sei que elas foram gentis, mas isso não me faz ser melhor ou estar em algum pedestal acima de ninguém. Eu sou muito humilde por isso. Eu estudei muito, tá, na minha vida. Estudei muito. Eu tinha facilidade para estudar, principalmente matemática, física, essas coisas de número. Todo mundo tinha dificuldade. Eu sempre fui. Mas o conselho que eu daria, olha, estudar. Estudar muito. Agora, claro, estudar você tem que confiar, né, no seu tino, mas também nas instituições. Que é aquela instituição que você vai confiar, né? Vou estudar ali, por exemplo, eu estudei, né? O IME agora está famoso porque o governador de São Paulo, Tarcísio, ele é mais novo que eu um pouquinho, mas a gente foi contemporâneo no IME, né? Então, quando olhei o IME, falei, cara, eu vou lá, é melhor, eu confio no IME. Então, o que eles me apresentarem ali em sala de aula, eu vou estudar pra caramba. O que o professor falar para eu ler, eu vou confiar nele, né? E vou estudar pra caramba. Então, o menino de 18 anos é estudar, é levar a sério, né? Com prazer, é estudar o que gosta, porque isso facilita muito, né? As pessoas falam, matemática, coisa assim. Não, para mim, eu adoro. Adoro estudar matemática. Então, para mim, não é um fardo. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês não é um fardo, é paixão. Então, a gente faz fácil. Então, o conselho é achar o que você quer fazer, ter paixão, porque sem paixão a gente não faz nada bem feito, e se envolver. Então, 18 anos tem que estudar muito, né? Que ninguém nasce sabendo. Então, é estudar muito e confiar naquela instituição. O que ela falar para você estudar, estude bastante. E, claro, né? Ter confiança de que aquela instituição é a instituição boa que vai te dar um futuro bacana. Ótimo, estamos chegando ao fim, né, do nosso summit. Passar a palavra, primeiro agradecer ao Carlos, ótima interação, e passar a palavra para a Márcia para fazer as nossas palavras finais. Guardando minha câmera aqui. Obrigada, Carlos. Eu falei para o André, né, que eu tive as primeiras impressões do Carlos, ele acelerado, apaixonado. Eu falei, ótimo painel para encerrar o nosso evento de 2 dias. Aliás, assim, muito obrigada a você, Carlos, mas principalmente a todas as pessoas que ficaram aqui 2 dias, 4 horas conectadas, sem um coffee break, sem receber o pãozinho de queijo, o suquinho de laranja. Então, muito obrigada a vocês. A gente preparou esses 2 dias com muito carinho, procuramos intercalar aí os painéis e todo o conteúdo que tivesse uma sequência lógica, não apenas por isso o Carlos foi o encerramento. Então, assim, obrigada a todos aqueles que participaram os 2 dias. Em breve vão receber aí os e-mails avisando quando que os painéis vão estar já disponíveis no YouTube. Tudo foi gravado, os materiais serão compartilhados. Muita gente elogiando o seu painel, Carlos. Muita gente animado com tudo que você falou. Diz que é um baita de um chacoalhão importante. Isso é super bacana. Muita gente pedindo também o conteúdo da sua apresentação. Eu já disse que você permite compartilhar, porque acaba ficando ali, né, aqueles remembers, né, tipo, opa, qual era o call to action mesmo que eu tenho que adotar aqui. Então, assim, obrigada a todos.
boa noite. E Carlos, passo para você aí as palavras finais. E já terminando aqui, agradecendo a todos os palestrantes, painelistas, participantes e mediadores, e equipe técnica que conseguiu colocar esse evento ao ar. Bom, eu vou ficar com essa honra e palavras finais. Gente, acreditem no país. A gente não pode largar isso de mão. Acreditem nas pessoas, em tudo que você faz. Vocês, como conselheiros, têm uma responsabilidade muito grande. Vamos fazer a coisa certa. A gente está vendo muitos exemplos que parece, né? A gente vai dormir, pô, será que vale a pena ser honesto? Vale, gente. A gente não pode deixar de acreditar. Vale sim. Vamos acreditar nas pessoas. E aquelas que não acreditarem, vamos tirá-las do jogo? Vamos acreditar nesse país, vamos fazer um Brasil diferente para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso. Obrigada, gente. Boa noite a todos.